Nós somos como cebolas. E aí, você gosta de cebolas? Bom, espero que sim, porque os ogros são como cebolas. Ela deixa um cheiro na mão que pra tirar, meu irmão. Bom, eu sei disso por causa do curso que eu fiz de economia doméstica na Cookie Academy, quando eu era mais jovem. E ainda se lembra? Só uma observação, né? A cebola é um vegetal cujo nome científico é... 20 minutos depois. Foi mal aí, galera. Me empolguei. O biscoito do Shrek estava de boas passeando pelas redes sociais e um amigo meu me pediu para explicar por que o Shrek disse ao burro no filme Shrek 1 que os ogros são como as cebolas. Bom, os ogros são como as cebolas, certo? Certo. Mas... Que viagem é essa, véi? meus amigos, é difícil entender certas coisas quando assistimos Shrek, você não acha? Concorda com o biscoito? É claro. Se você sempre ficou e ainda está encucado com essa história de cebola também, vamos de uma vez por todas entender por que o Shrek diz pro burro que os ogros são como as cebolas. Bom, acabou, chega de enrolação. Não posso deixar você com essa dúvida. Solta a vinheta, editor. Até que enfim! I should call you up, invest your time, and you say you belong to me. Release my mind, imagine. Quando você viu Shrek pela primeira, segunda e incontáveis vezes, assim como eu, parou para pensar por que o Shrek disse ao burro que os ogros são como as cebolas e que tem camadas? Certamente que sim. Depois o burro entra no assunto de bolo, pavê, maior doideira, hein? Aqui pra nós. Confesso que fiquei meio bugado quando ouvi esse diálogo entre eles. E você, não? Depois escreve aqui nos comentários se você bugou também quando viu essa cena. Os filmes do Shrek conquistaram a atenção de muitos por suas representações intrigantes e que causam algumas inquietações, como a relação entre beleza e feiura, padrões sociais, burro que fala e que se apaixona por uma dragão fêmea, mole. Tem uma fada madrinha como vilã principal, sendo que a fada madrinha geralmente é retratada como bonzinha, né? E além disso, essa fada madrinha faz dieta, é mole? Nunca vi isso, e você? E também uma Rapunzel careca. Oh, não! E dentre muitas outras coisas que às vezes até nos levam a fazer algumas reflexões e análises em Shrek. Bom, há muitas coisas para compreender em Shrek, mas hoje vamos entender um pouco sobre esse personagem, esse ogro verde que tanto amamos. E que também é uma surpresa, pois os ogros costumam ser vilões, né? Os ogros na literatura sempre representam figuras de vilões cruéis que devoram e assustam pessoas. O interessante em Shrek é a forma como os produtores idealizaram sua imagem para os telespectadores, que é uma figura totalmente diferente da personalidade de um ogro da ficção, tipo Malvadões. Você percebeu que ele se aproxima de uma identidade bem humanizada? Eu acho que sim. É sobre isso que o biscoito do Shrek vai falar no vídeo de hoje pra vocês. Uhul! Bom, para entender o que Shrek quis dizer com essa história de cebola, precisamos lembrar como ele entrou nesse assunto. Se você não lembra, vamos recapitular, vem comigo. Continue. Tudo começa quando Shrek e o burro estão a caminho da torre que a princesa Fiona está trancada, para resgatá-la a mando do Lord Farquaad, o Lorde Anão, lembra? Enquanto eles caminham em uma plantação de girassóis, o burro questiona o porquê Shrek vai ter que passar por todo esse perigo. Enfrentar o dragão para salvar uma princesa só para o Farquaad devolver o seu pântano, que ele só não tem porque foi cheio de gente esquisita, é mole? Ele diz que não entende porque Shrek não deu uma de monstro neles, e não estrangulou, prendeu no castelo, ou moeu os ossos e colocou no pão. Serviço completo, sabe? É mole. Então, Shrek diz que há mais do que se imagina nos ogros, ou seja, não é bem assim que os ogros são, pelo menos no filme, né? Logo o burro pede que o Shrek dê um exemplo disso. Aí começa todo esse assunto confuso. Shrek diz que os ogros são como as cebolas, e o burro pergunta, fedem? Fazem você chorar? Enfim, o burro ainda não consegue entender, e até aí nem os espectadores, nem a gente, né? O Shrek começa a descamar uma cebola e diz que as cebolas têm camadas, que os ogros têm camadas e que os dois têm camadas. O burro então diz que nem todo mundo gosta de cebola. Lembrei do burro, é mole? O burro então diz que nem todo mundo gosta de cebola e tenta fazer essa comparação dizendo que todo mundo gosta de bolo e que tem camadas. O Shrek fica de saco cheio com o burro e diz: não, sua besta ambulante de irritação constante, os ogros são como a cebola. Fim de história. Bye bye, tchauzinho.
Ele realmente ficou irritado com isso, mas por que será? O Shrek, em sua afirmação, estava tentando explicar ao burro que os ogros têm uma personalidade complexa, ou seja, não é somente o que vem por fora. Shrek usa a cebola para fazer uma analogia com a sua personalidade, que tem várias camadas. Quando ele diz que há muito mais do que se imagina nos ogros, ele estava querendo dizer que ele não é só um ogro verde, feio, fedorento e malvado como as pessoas o viam. Ou seja, sua camada externa. Mas ele tenta explicar que também tem outras camadas, além dessa externa que todo mundo consegue ver. Ainda está confuso? Não entendi nada. Bom, assim como ele, nós temos a camada mais externa, que é aquela camada que mostramos ao mundo, aquela que mostramos na escola, na faculdade ou nas redes sociais, por exemplo, né? Que também pode ser a nossa aparência, nosso sorriso, nosso exterior, de uma forma geral. Sempre procuramos investir nessa camada para parecermos sempre bonitos e felizes, o que pode ser negativo para nós, por não nos deixar revelarmos o melhor de nós, quem realmente nós somos, o nosso verdadeiro eu, entende? O que acaba fazendo com que a gente esconda o nosso interior, o nosso melhor. Essa camada faz com que tenhamos medo de ser nós mesmos, por causa da rejeição às vezes, por nossa insegurança. Temos outra camada que é aquela que mostramos a nossa identidade, que geralmente mostramos para nossa família e amigos sem muito medo. É um lugar que nos sentimos mais seguros, sabemos que eles gostam da gente do jeito que nós somos. Também existem camadas mais profundas que quase ninguém ou ninguém consegue ver, que é onde se encontram os nossos valores, nossas esperanças, nossos medos, nossos sonhos e frustrações. Está conseguindo entender agora por que o Shrek se compara a cebola? Está conseguindo entender finalmente essa história de cebola? Porque as cebolas têm camadas e que os ogros também têm camadas? Mas por que o Shrek não se comparou ao bolo ou ao pavê, que também possuem camadas? E por que ele não disse ao burro que os ogros são como bolos, por exemplo? Porque ele assume que os ogros não são bonitos, atrativos e apreciados, como os bolos e os pavês, mas que são feios, fedorentos, repulsivos e que fazem chorar, como a cebola, que é pouco degustada e apreciada, muitas vezes. Quando ele diz ao burro que há mais do que se imagina nos ogros, ele evoca o sentido do que se deve realmente levar em consideração, ou seja, valorizar o que é interno e não é apenas o que se vê por fora, o externo, a camada exterior. Para ir completando ainda mais esse assunto, o burro fala no decorrer do filme sobre a cebola mais 3 vezes. Tudo isso? Você lembra? Você percebeu isso? Se não, vem com o biscoito do Shrek conferir agora. Tá bom. Com essas outras falas do burro, conseguimos compreender ainda mais essa analogia do Shrek sobre a cebola. A próxima cena em que o burro menciona o assunto da cebola é quando eles estão chegando na torre vigiada pelo dragão, onde a princesa Fiona está esperando para ser resgatada pelo príncipe encantado, que é o Shrek. O burro está dizendo que ele não tem camadas, que não esconde o seu medo dentro da manga. Mas que manga? Manga foi só uma figura de linguagem usada pelo burro, e parece que o Shrek deu uma de desentendido, né? Na verdade, quando ele fala manga, ele estava se referindo a alguma camada, mas querendo dizer que os burros não escondem seus sentimentos. Nessa cena, a gente pode perceber que o burro entendeu o que o Shrek quis dizer antes, no campo de girassóis. Pulando para a próxima cena, temos o burro tentando entender o que se passa na cabeça de Shrek, e meio que dando uma de psicólogo com o nosso ogro. Pela segunda vez ele menciona a tal da cebola. Vem comigo. Essa conversa acontece quando o Shrek e o burro estão olhando para as estrelas. O que vai fazer quando Eu lembrei de novo dessa cena. E o burro pergunta: o que vai fazer quando recuperarmos o nosso pântano? Shrek diz: nosso pântano? Burro. E o burro diz: pois é, quando terminarmos de resgatar a princesa. Shrek diz: burro, não tem nós, não tem nosso, só tem eu e meu pântano. E a primeira coisa que vou fazer é construir um muro bem alto em volta dele. E o burro fala: sabe o que eu acho? Que essa história de muro é só uma forma de afastar as pessoas. E então começa a treta toda de novo e toda aquela confusão de cebola. E então o burro fala: tá escondendo alguma coisa? E o Shrek fala: deixa pra lá, burro. E o burro fala: ah, é mais uma daquelas histórias de cebola, não é? Shrek responde: é uma daquelas histórias de esquece isso, não me enche. E o burro responde: por que não quer falar sobre isso? E Shrek fala: por que você quer falar sobre isso? E o burro fala: porque ele está bloqueando. Shrek diz: não estou bloqueando. O burro fala: ah, está sim. E Shrek diz: burro, tô avisando. O burro diz de novo: quem está tentando manter longe, só me diz isso. Shrek diz: todo mundo, ok? O burro: ok, estamos chegando a algum lugar. Shrek diz: oh, pelo amor de Deus. Burro: qual é o problema, Shrek? O que tem contra todo mundo afinal, hein? Shrek: olha, não sou eu quem tenho problemas, ok? É o mundo que parece que tem um problema comigo. As pessoas olham para mim. Ah, socorro, corno, um ogro enorme, horrível.
Elas me julgam antes de me conhecerem. É por isso que estou melhor sozinho. Mais uma vez a cebola aparece na conversa e se conecta aos sentimentos de Shrek. Ele ficou tão irritado que acabou entregando o que sentia. Foi mal. Melhor pra fora do que pra dentro, né? Ele acaba confessando que não é ele o problema, mas que o problema está nas pessoas que o julgam antes de o conhecerem. O Shrek, apesar de ser um ogro, apresenta uma forma humanizada de ser, com emoções que não vimos no início do filme. E nessa cena percebemos o quanto ele fica chateado por perceber o desprezo que as pessoas têm por ele, tentando caçá-lo e sentindo nojo dele. E por aí vai, que sempre o veem como um ogro feio e horrível. Agora indo para a última cena em que a comparação com a cebola é feita. Caramba, já estou até ficando meio acebolado. Hoje eu não quero coxinha não, eu quero um bife bem acebolado no jantar. Essa conversa acontece logo depois que Shrek escuta a princesa Fiona e o burro conversando e não escuta o restante da conversa, você lembra? É isso que dá, tá vendo? Tem que ter atenção para não tomar uma atitude precipitada. Não espera e já vai entendendo tudo errado, ai ai. Com todo esse mal entendido, Shrek deixa Fiona ir se casar com Lord Farquaad e se afasta do burro. Na cena, Shrek volta pro pântano todo triste, aí mostra o burro tristão também, e a Fiona também, todo mundo triste. Puxa, eu acho essa cena tão emocionante. E ainda colocam aquela música no fundo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Muito ruim! O burro chega no pântano do Shrek requerendo seus direitos de ficar com o pântano também. Já que ele ajudou o Shrek a resgatar a princesa, com metade do serviço, tem direito a metade do prêmio, ou seja, o pântano, né? Pra mim, essa história de ficar com metade do pântano foi só uma desculpa que o burro inventou para ir falar com o Shrek, pois, no início do filme ele disse: Ah, olha só. Quem ia querer morar num lugar assim? então, ele não gostava do pântano, ele achava o pântano feio, né? Acho que eu concordo com você nesse ponto. Começa uma nova treta e o burro acaba dizendo umas verdades ao Shrek. Diz que o Shrek só pensa nele mesmo e outras coisas mais e por aí vai. O burro joga tudo que estava engasgado na cara do Shrek. Vamos lembrar? O burro diz para o Shrek: Está tão enrolado em tuas camadas, sua cebola, que tem medo de seus sentimentos. o burro estava percebendo que Shrek ficava confuso às vezes com ele mesmo. Parece que Shrek foi descobrindo e desenvolvendo sua própria identidade ao longo do filme. Mais uma vez, os produtores do filme deram ênfase aos sentimentos do Shrek, usando a cebola na fala do burro. O nosso ogro favorito teve que enfrentar situações, tomar decisões, teve que lidar com sentimentos que não sentia antes, como o amor por Fiona, a decepção por se sentir traído por um amigo, que é o burro. Enfim, ele acabou deixando desabrochar os seus sentimentos mais profundos, da camada mais interna, que só ele mesmo conhecia e escondia de todos. Ele começa a se socializar, ou seja, se relacionar com as outras pessoas e com o burro falante. Começa a enfrentar conflitos e aprender com eles, assim como acontece com as pessoas, com todos nós. Bom, eu sou um biscoito, né? E Shrek experimentou muitos momentos que o ajudariam a construir a sua personalidade durante o filme. Sentiu medo, raiva, felicidade, amor, teve incertezas e por aí vai. E muitas outras experiências que foram passando no decorrer dos 4 filmes. Essa é a vida do nosso ogro querido, Shrek. Com toda essa história, eu passei a admirar ainda mais as cebolas. Sério mesmo, vou até saudar as cebolas. Além de trazer muitos benefícios à saúde, nos fez refletir em Shrek, pois foi brilhantemente usada para representar os sentimentos que nós temos de uma maneira filosófica e em alguns momentos também divertida. Eu nunca parei para pensar nas camadas que a cebola tem, e você, já pensou nisso? E que reflexões podemos fazer com as características dela, assim como foi feito em Shrek para todos nós? Desculpa aí, foi mal. É muito bife, é muita coxinha, muita cebola na hora do almoço. Ai, ratinhos, me passa uma coxinha. Não, pra esquerda. Pra esquerda! Antes de assistir esse vídeo, o que você achou que Shrek queria dizer com essa história de cebola? Eu não sei. O filme como um todo, desde Shrek 1 até Shrek para sempre, tenta ensinar lições que nos fazem refletir na vida. Shrek acaba fazendo alguns espectadores se identificarem com ele e com as situações que ele passou, conquistando o coração de muitos fãs,
e de muitas pessoas que muitas vezes passam por conflitos como os dele no filme. Então, podemos tirar algo muito importante de tudo isso que foi dito em Shrek, que na verdade as nossas camadas internas são as mais importantes, e não a nossa camada exterior que tanto valorizamos. As camadas mais profundas das cebolas dos nossos corações são as que de fato forjam quem nós somos realmente, e no final de tudo, isso é o que faz diferença. E quando as outras pessoas enxergam nossas qualidades internas, conseguem perceber o quanto cada um de nós somos interessantes. Enfim, conseguimos obter esse aprendizado em Shrek. Aprendemos que todas as pessoas merecem respeito e devem ser bem tratadas, não importando a sua aparência exterior. Devemos nos dignar a tratar todos bem e com decência, e devemos gostar de nós mesmos, não importando como é a nossa camada exterior. E então, meus amigos, esse vídeo finalmente tirou as dúvidas sobre essa história de cebola em Shrek da cabecinha de vocês? Agora todas as peças se encaixaram. Me diz aí nos comentários o que você achou da explicação do biscoito do Shrek. Legal! Bem louco! Se você gostou do vídeo, já solta o seu like para ajudar o biscoito. E não esquece de se inscrever aqui no canal para incentivar o biscoito do Shrek a continuar produzindo vídeos como este e muitos outros aqui no YouTube para você. Claro que não. Você acha que vai fazer isso? Compartilhe com seus amigos também, para que eles também saibam dessa incrível aventura que fizemos no vídeo aqui hoje. É claro! Ufa, finalmente a história da cebola foi revelada. Agora deixa eu ir comer aquele bife acebolado, que ainda tô com ele na minha cabecinha de biscoito. É sempre muito bom ter você aqui comigo. Obrigado e Deus abençoe a todos. Ele começa a conversar com as pessoas e a se socializar e... Isaac, nada disso. Tá tudo errado. Agora partindo para a última cena, que a comparação da cebola é realizada... Ai, tá difícil. Olá, o biscoito do Shrek tá aqui. Como vocês... Tá... Puxa. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight.